Nesse vídeo eu vou trazer 10 dicas para melhorar seus estudos rumo à aprovação em um concurso público. Eu sou Danilo, sou enfermeiro, sou servidor público, sou criador de conteúdo. Em 2018 eu passei em primeiro lugar no concurso federal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então eu reuni 10 dicas que eu usei nesse tempo para passar em concursos públicos. Eu passei em outros 4 concursos. Então eu acredito que são dicas importantes que vão te ajudar a chegar mais perto, a chegar, na verdade, a alcançar essa tão sonhada aprovação. Então vamos direto para as dicas. A primeira dica que eu trago é: acelere as videoaulas. Não tem como, pessoal. Hoje a gente tem, eu estava vendo um curso que eu comprei que ele tinha determinado conteúdo, determinada quantidade de conteúdo, e hoje ele a quantidade tipo duplicou, triplicou. Então não tem como, e as videoaulas são grandes. Então assim, isso não é só no curso específico que eu comprei, são vários outros cursos. Então é importante que hoje a gente use essa ferramenta de acelerar o vídeo para que a gente ganhe tempo. A gente, claro, você vai acelerar até o tanto que você consegue compreender, porque também não adianta eu ver um vídeo super acelerado e não conseguir captar a mensagem, captar o conteúdo daquele vídeo. Então, é importante acelerar, sim. Eu acredito que é bom acelerar, mas até o limite do possível, até que isso não prejudique a sua compreensão. Então, é uma dica muito importante. A segunda dica é: resolva muitas questões. Como eu falei, comprei um curso, que esse curso já tinha videoaula, já tinha PDF, já tinha banco de questões. Então, assim, eu não resolvia 5, 10 questões. Eu resolvia todas as questões sobre aquele tema. Então, é importante que você resolva o máximo de questões sobre aquele tema. E outra, não só questões daquele banco de questões, mas você pegar a prova anterior daquele concurso, daquela banca em específico, né? Provas anteriores daquela banca. Geralmente as bancas elas disponibilizam em seus sites, então você pegar respostas, questões anteriores, exercícios anteriores e resolver aquele exercício para você ficar fixando o conteúdo na sua mente. Então é super importante resolver questões. Não tem como não resolver muitas questões. Tipo, eu esgotei todo o banco de questões para o concurso da UFRN. Então é importantíssimo essa resolução de questões. Terceira dica: leia o edital do concurso. Pessoal, tem gente que é incrível, não lê o edital do concurso público para o qual você vai prestar esse concurso. Não tem como, você precisa saber não só do dia da prova, de quando vai ser a prova, você precisa ler o conteúdo programático, alguma instrução específica, seja para o dia da prova, seja de algum documento. O conteúdo programático em si, como eu falei, não tem como você não saber o que é que vai cair. Eu peguei tópico por tópico, estudei, fui destacando os tópicos do conteúdo programático que eu já tinha estudado, sempre no meu Word eu fui destacando. Então, assim, é importante isso, a leitura completa do edital da prova que você vai prestar o concurso. Não tem como não ler, né? Então, é importante. Quarta dica: faça resumo dos assuntos. Pessoal, resumo é super importante. Inclusive, eu vou deixar link na descrição para quem é do nicho, né, da área da enfermagem do SUS, que eu tenho conteúdo sobre isso, do Clique Enfermagem, da minha coleção Clique Enfermagem. Então, eu tenho um resumo sobre vários temas. Então, pessoal, resumo é importante. E se você mesmo puder fazer seu resumo, melhor ainda. Não que os resumos não sejam importantes, qualquer tipo de resumo. Mas quando você faz, é mais personalizado. Então, é importante que você faça. É personalizado, você consegue fazer um resumo. E esse resumo você vai utilizar quando? Nas vésperas da prova, não na véspera do dia anterior. É um resumo que você coloque ali no seu cronograma, que você vai estudar um conteúdo novo e você vai resumir tais e tais e tais pontos, principalmente os pontos que você tem maior dificuldade. Então não adianta você não resumir um conteúdo. E é resumir como? Eu fiz um resumo digital. Como era? Eu pegava os tópicos principais e ia colocando os conteúdos, ou algum trecho importante. Nada de pegar parágrafos e parágrafos inteiros, senão não vai ser um resumo. Então, os tópicos importantes, as frases importantes, datas importantes, números importantes. Então, assim, onde tem número, tem uma professora que sempre dizia: onde tem número, tem questão. A professora Fernanda Barbosa, bem conhecida da enfermagem. Então, é importante colocar isso em um resumo. E eu fiz um resumo digital mesmo no Word, e aí eu ia me programando para ir lendo aquele resumo, para estudando aquele resumo, principalmente dos conteúdos que eu tinha maior dificuldade. Então, é importante resumo por isso. Quinta dica: revise os conteúdos. Está totalmente atrelado
a dica anterior. Então, você vai revisar os conteúdos. E é importante, como eu falei, não deixar para revisar um dia antes. Porque, pessoal, pense aí, você fez um resumo de vários conteúdos. Então, assim, o resumo não tem como ficar tão pequeno também. E aí você deixar para resumir, para revisar ali num dia anterior da prova, não dá. É importante você manter na sua semana ali alguns períodos para revisão, justamente para você revisar aquele conteúdo. Porque quando a gente não revisa, nosso cérebro a gente consegue captar uma informação, mas se a gente não está repetindo com certo espaçamento, o chegar naquela informação novamente, pegar aquela informação novamente, ela tende a se perder. E aí a gente não consegue compreender o conteúdo, chega no dia da prova e não sabe do conteúdo. Então é importante a revisão por isso. Sexta dica, estude todos os dias. Pessoal, não tem como não estudar todos os dias, certo? Tem pessoas que têm família, têm filho para cuidar, tem, enfim, tem vários compromissos, trabalho, estuda e trabalha, enfim. Mas se for 15 minutos, 30 minutos, é só para não perder aquele ritmo de estudo. Porque quando você passa um dia sem estudar, você já volta, né, meio que resistente. Então, o ideal é estudar todos os dias. Se você tem muito tempo disponível, estude o máximo de tempo possível. Eu estudava antes, eu estava estudando geralmente para o concurso, quando eu estava no mestrado. Então eu tinha disciplinas do mestrado, ou tinha que estar produzindo a dissertação do mestrado. Então eu não tinha tanto tempo. Então eu reduzia, mas eu estudava horas. Não vou dizer que tem uma receita ideal de horas. Estude 4 horas por dia que você vai passar. Não existe isso. Quem diz isso está errado. Estude 6 horas por dia que você vai passar. É estudar o máximo possível dentro da sua realidade, que uma hora chega. Claro, quem estuda mais tende a chegar mais próximo, tende a chegar a alcançar mais rápido a sua aprovação. Sétima dica, leia muito. Por que que a leitura é importante? E a leitura, pessoal, leitura. Leitura de série, de revista, de jornal, de livros. A leitura melhora a sua cognição, melhora seu raciocínio. Você vai conseguir interpretar questões de língua portuguesa, mas não só de língua portuguesa, de outras matérias, também de forma mais adequada. Você vai ter um conhecimento melhor de mundo, para atualidades, enfim. Leitura ajuda muito em todos os níveis que a gente pensar. Então é uma dica super importante. Oitava dica, estude o perfil da banca. Pessoal, é muito importante estudar o perfil da banca para a qual você vai prestar concurso público. Então é você saber que aquela banca, ela cobra a questão daquele jeito, ela tende a cobrar determinados conteúdos. Então é importante estudar o perfil da banca para você ficar por dentro de como aquela banca cobra os conteúdos. Isso é importante. Você saber que o perfil daquela prova é daquele jeito, daquela banca é daquele jeito. Ela gosta de cobrar isso, ela gosta de comprar conteúdo assim. Porque lá no edital a gente vai ver o conteúdo programático. Então, em saúde pública ela vai pedir a lei tal, lei tal. Mas assim, você vai saber que está ali, né, aquele conteúdo. Mas como ela cobra aquele conteúdo, você só vai saber conhecendo o estilo dela. Por isso que é importante conhecer o estilo da banca. Está próximo de acabar. Então, nona dica. Crie o hábito de escrever. Então, assim, eu particularmente sempre gostei de escrever. Eu tinha certo destaque no ensino médio já nas minhas redações. Eu gostava de escrever. Para concurso, a gente sabe que tem muito conteúdo, muitas questões que são discursivas, então a gente precisa escrever em determinados concursos. Então é importante você adquirir esse hábito de escrever um pouco, colocar ali no seu calendário semanal, no seu cronograma de estudos, a parte da escrita, e você está sempre criando esse hábito de escrita, porque vai te ajudar nos concursos públicos nessas questões discursivas. Por fim, lembrando que eu tenho uma dica extra, né? Não desista no primeiro tropeço. Então, assim, eu não passei nos meus primeiros concursos. Pelo contrário, eu fui reprovado, né? Eu fui desclassificado nos primeiros concursos. Então, claro, a gente fica triste, fica batido, fica achando que nunca vai passar, fica achando que aquilo você não vai conseguir. Mas aquilo me serviu para me motivar, para dizer assim, não, eu vou conseguir. Não consegui passar nesses primeiros, mas continuei tentando. E assim, melhorou o meu estudo. Então, como eu não alcancei nos
Tem gente que pode alcançar, né, dos primeiros concursos passar, mas não é o comum. O comum é não conseguir. E aí a gente continua se esforçando, continua vendo o que errou para melhorar, ou trazer aquelas matérias que a gente errou mais para melhorar. E assim, é um aprendizado. Até você chegar no momento que você vai passar em um, em dois, em três concursos, em quatro concursos, e você vai escolher aonde você vai ficar. Igual eu consegui fazer. Então isso é importante. Manter essa constância e não desistir nos primeiros tropeços, porque a hora chega. Chega para todo mundo. E a dica extra para quem ficou até o final é leitura da lei. Tem legislação no seu concurso? Tem. Você vai ver videoaula, PDF, vai resolver questões? Vai. Mas você vai ler a lei completa, a lei literalmente. Pegar aquela lei e ler, porque isso faz com que você absorva melhor aquele conteúdo. Isso é uma dica muito importante. Eu fiz isso. Todas essas dicas que eu dei, eu fiz e me ajudaram a passar em 5 concursos públicos, incluindo um federal em primeiro lugar, que eram mais de 600 pessoas concorrendo para uma vaga e eu consegui. Inclusive tem uma playlist que eu vou deixar o link aqui embaixo, falando de todo o processo dessa minha aprovação no concurso da UFRN, que eu vou deixar para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que as dicas tenham ajudado vocês, vocês que estão aí nessa véspera de aprovação, nessa caminhada rumo à aprovação. Espero que se elas fizeram sentido para você, deixa sua curtida e se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse.